gente, oi, gente. Nós temos... Quando você tem amigos desse, você não precisa mais de inimigos, né? Se você escutar no fundo dos vídeos a música, e se vocês perguntam, Caio, qual é a música? É o chamado grupo ZZ Top com Give Me All Your Lovin', né? No meio sempre o cara lá em cima, o colono, tá ouvindo essa música. Então pode ser que no meio desse vídeo vocês escutam esse som, né? E se perguntam qual é a música? Pois, já tá falado, né? Crise do gás. Canadá abandona a Europa. Por consideração à proteção do clima, gente. E quando você tem amigos desse, né? Já disse várias vezes, você não precisa mais de inimigos. Escutam só, gente. É assim que é louca a política climática. A Europa poderia muito bem utilizar o gás natural liquefeito do Canadá no momento. A rota de navegação para a Alemanha é muito mais curta do que a do Catar. Mas o Canadá não quer construir terminais para isso, apesar da escassez de gás. A proteção climática tem prioridade. Né? Mas, ao mesmo momento, a Alemanha tem que comprar de tão longe, né? Isso tudo não interessa. A Europa havia imaginado as coisas de maneira diferente, claro, né? Porque eles agem de uma forma antes de ter qualquer solução, né? E depois eles ficam correndo para lá e para cá. Ficam lá, indo para o Catar, né? Fazem aquele ficando de joelho, né? Falam com um amigo lá, o Trudeau, lá do Canadá, né? E o Trudeau, sabe o que ele fez? Ele agora, bam, um pontapé bem dado. É assim que são os amigos, gente. Quando a União Europeia e outros países impuseram sanções contra a Rússia, sem se fazer ideia como seria o resultado para a população, para o país, para a indústria, etc., para a economia, enfim, ele estava contando com mais gás natural dos Estados Unidos e do Canadá. Né? Claro, se faz sanções, mas antes disso não se fala sobre vocês realmente vão fazer entrega ou... Afinal, um corte no fornecimento de gás de Moscou já era previsível e ao mesmo tempo a Europa queria se tornar menos dependente da Rússia. Mas nós temos outros que iam fornecer e a gente ia ficar dependente deles. Se bem que a Rússia já mostrou 50 anos que a dependência não teve problema nenhum. Nunca falhou. Mas agora resolvemos, né, cair fora e procuramos achar uma solução com os amigos, né? Até então, amigos. Né? E os amigos deixam a gente na mão. Né? Que coisa legal, né? A Rússia, 50 anos, né? Continua sempre fornecendo a um preço muito bom. Né? E fez com que, logicamente, a nossa economia também pôde crescer através de custos de energia baixos. Né? Agora, os nossos amigos, a gente não pode contar com eles, né? Afinal, um corte do fornecimento de gás de Moscou já era previsível e, ao mesmo tempo, a Europa queria se tornar menos dependente da Rússia. Mas as coisas saíram diferentes. Acima de tudo, o Canadá, um dos maiores produtores de gás natural do mundo, abandonou completamente a Europa. Para enviar GNL para a Europa, os terminais de GNL teriam que ser construídos na costa leste do Canadá. Mas as províncias de lá se opõem a isso. Atualmente, as províncias do oeste do Canadá, British Columbia, Alberta e Saskatchewan, abastecem o mercado asiático. Além disso, o gás flui de lá através de gasodutos para os Estados Unidos e mais adiante para o leste do Canadá. No entanto, não existem terminais na costa leste para o transporte para a Europa e é assim que deve permanecer, como os políticos canadenses decidiram agora. Os aliados do G7. Você sabe o que significa ser aliado de um país G7? Quanto a gente necessita?
né? E óbvio que nós estamos realmente precisando mesmo. Assim, em meio à crise do gás, o Canadá está perdendo uma enorme oportunidade e deixando a Europa na mão. O comportamento da província de Quebec é um exemplo. No verão de 2021, apenas 8 meses antes da invasão da Ucrânia, o governo do Quebec decidiu reduzir suas emissões de CO2 com fontes de energia com baixo teor de carbono. Portanto, recusou-se a aprovar o projeto de exportação de GNL de 14 bilhões de dólares. Ele teria transportado gás natural do oeste do Canadá para um terminal de liquefação e exportação em Saguenay, no estado de Quebec. Isso teria exigido um novo gasoduto de 780 quilômetros do norte de Ontário. François Legault, o primeiro-ministro de Quebec, tinha originalmente apoiado o projeto, mas depois mudou de ideia. Uma razão foi um aumento das emissões no Canadá para entregar o gás. Outro foi a oposição local, incluindo um grupo político ativo e vocal de ambientalistas. Quebec ignorou completamente o impacto positivo do projeto sobre as emissões globais. O fato de que esse gás liquefeito substituiria o carvão e que o gás liquefeito é mais limpo do que outras fontes não foi levado em consideração. Além disso, em comparação com um projeto semelhante nos Estados Unidos, as emissões de gases de efeito estufa teriam sido 84% menores, graças ao uso da energia hidroelétrica para a produção de energia. Mas você sabe, né? Tudo isso não interessa, porque sempre dizem que eles pensam global, mas em certos momentos dá-se um corte nesse pensamento. Só que quando é preciso vender esse pensamento global para nós, aí sim, mas quando se trata mesmo, né, para ajudar um amigo, ou será que inimigo? Aí muda a ideia. A construção dos terminais de GNL levaria 1 ano e meio. Se a construção tivesse começado no inverno de 2021, naquela época, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, já estava planejando sanções contra Moscou, né, no final do ano, né, de 2021. Lembram? Os terminais estariam prontos nesse verão. A partir de então, o Canadá poderia abastecer a Europa primeiro com GNM, gás natural monetizante, e alguns anos mais tarde com GNL. Nada do tipo aconteceu desde então. Pelo contrário, gente, pelo contrário. Mesmo após a invasão da Ucrânia, Quebec não mudou seus planos. Em 8 de fevereiro, 16 dias antes da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, o governo carimbou sua decisão de renunciar ao terminal. Mas não foi tudo. Quebec também decidiu proibir a produção de petróleo e gás, gente. O estado de Quebec proibiu a produção de petróleo e gás. Todas as licenças e permissões existentes foram, portanto, cancelados. A lei correspondente entrou em vigor em 14 de abril de 2022. No dia seguinte, o CTV News noticiou: Quebec, na terça-feira, tornou-se o primeiro estado do mundo a proibir explicitamente o desenvolvimento de petróleo e gás em seu território após décadas de campanha de organizações ambientais e grupos de cidadãos. Tudo isso aconteceu 7 semanas após a invasão russa, sem considerar a já iminente crise energética com consequências particularmente graves para a Europa.
No entanto, em 24 de março, um mês após a invasão da Ucrânia, o Canadá havia participado de uma reunião com a Agência Internacional de Energia e prometido ajudaria a Europa a substituir o fornecimento russo de carvão, petróleo e gás natural. O ministro de Recursos Naturais do Canadá, Jonathan Wilkinson, disse: os produtores de petróleo e gás do Canadá podem aumentar sua produção no equivalente a 300 mil barris por dia até o final de 2022. Portanto, o Canadá está revendo opções para substituir o gás russo por GNL do Canadá, seguindo as solicitações dos países europeus. Mas, gente, parou naquele anúncio. A Europa, mais uma vez, deu um tiro no seu próprio pé. Gente, assim que se faz política, né? Primeiro a gente põe sanções e depois a gente vê como a gente pode achar outras fontes, outros fornecedores. Essa é a melhor política europeia dos últimos anos. E nós podemos viver esse momento especial, sendo liderado por pessoas fantásticas, né? Que mais uma vez mostraram como, na verdade, o cargo que eles assumiram, como a tal da presidente Ursula von der Leyen, que não foi eleita, né? Que simplesmente foi colocada, né? E, claro, logicamente, depois de ter sido ministra da Defesa, ministra da Família, depois presidente da União Europeia, parece assim que capaz de fazer todos os cargos, né? E mais uma vez, como também na época quando ela era ministra da Defesa da Alemanha, mostra-se que ela está no cargo errado. Forte abraço, gente, mão no coração. Daqui para frente, nós teremos mais notícias para vocês nesse canal. E até lá, forte abraço, mão no coração. Até mais, gente, valeu!